identidade. Eu quero ler com você lá em João 12. Vamos ler só alguns versículos. 12, 24. Do 24 a 26, vou estar lendo. Se você puder colocar lá para mim. Ah, já colocou? Nossa, você tá rápido lá, hein? Glória a Deus, né? Você viu? João 12, 24. Eu vou estar lendo até o 26. E diz assim, ó: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada, porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quiser me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. E se me servirem, o Pai o honrará. 3 versículos. E agora, você vai dizer assim, aonde que está a identidade? Se é a semente e a identidade. E eu estudando, ali durante esse dia que foi turbulento para mim, não vou mentir para vocês, foi um dia meio turbulento mesmo, e eu estudando e o Senhor falando, e depois eu estava até entendendo o porquê que Deus estava ministrando na minha vida essa turbulência, porque o Senhor, Ele falava assim, enquanto eu estudava, chorava. O Senhor dizia assim: você tem uma identidade. Essa identidade está em mim. E eu, Deus, eu não entendo isso, porque na hora que a gente está muito aflita, você não entende. E eu não entendo isso, Senhor. E daí eu comecei a estudar, daí diz esse versículo, daí eu lendo ele, daí dá para entender claramente que se eu não morrer para minha vontade, Jesus não cresce em mim. Daí eu entendi claramente, eu até me isolei, o pastor foi me achar no meio do mato hoje, mas amém? E porque o Senhor, Ele mostrava grandemente para mim, que se você não morrer, você vai ficar só, porque você vai continuar sendo só uma. Então eu tenho que morrer. Daí quanto mais o Senhor falava, mais eu chorava, porque daí dói, Aí dói. Senhor, como isso? E o Senhor foi me mostrando a cada detalhe das minhas vontades. E por isso que eu estou aqui hoje, subi aqui, não estou bem, não estou bem mesmo. Eu só coloquei para o Senhor assim: Senhor, se eu morrer e estiver contigo, está tudo bem. Eu sei que daí tuas ovelhinhas que estão ali vão ficar sem a palavra, mas está tudo maravilhosamente bem, porque eu vou estar com o Senhor. E daí Deus ministrando na minha vida exatamente isso, que eu sou só um recipiente. Quando é só um recipiente, sabe o que acontece? As minhas vontades não tem mais, porque eu sou só um recipiente para receber o quê? Daquilo que o Senhor derrama para mim. Então as minhas vontades, elas não pertencem mais a mim. Eu não tenho mais vontade. E o Senhor ministrando isso e eu chorando, Eu quero não chorar aqui, porque eu já chorei tudo que eu acredito, nisso. Eu já chorei tudo que tinha que chorar. E daí o Senhor colocando tudo isso para mim. E eu disse assim: Senhor Jesus. E daí eu fui lá na semente. E daí Jesus falava assim para mim: pergunte a eles lá, que tipo de semente você é? Que tipo de semente você é? Você não é para você me responder. O Senhor só mandava perguntar para você: que tipo de semente você é? Eu sou uma semente de trigo e eu vou continuar sendo essa semente de trigo. E daí você anda e até, a gente anda assim até meio pisando duro, porque eu sou essa semente de trigo e eu não vou mudar de maneira nenhuma.
Porque eu sou essa semente de trigo. Então o que acontece? Fica só. Esse trigo vai ficar só. Porque ele não vai morrer. Para nascer mais trigo precisa morrer. Então precisa, Deus ia dizer, pergunte para eles que tipo de semente é você. Mas daí o Senhor me levava assim, que tipo de cristão é você? Cristão, pastor, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu quero lembrar você que existe aquele crente e existe o cristão. Tem diferença? Tem diferença. Talvez você seja essa semente, simplesmente um cristão. Mas o que é esse cristão, pastora? O cristão, ele crê em tudo que vê. O cristão, ele acredita que tem Jesus. O cristão, ele acredita que tem Satanás. O cristão, ele acredita que a tua oração vai fazer efeito. Tudo ele crê. Inverti as bolas. Inverti. O cristão é aquele que crê em Cristo, né? Mas o crente, ele crê em tudo. Isso, inverti. O crente, ele crê em tudo. Então ele crê que tem Jesus, ele crê que tem Satanás. É simplesmente crente, né? É crente. Não é aquele crentão que você toma. É crente. Então ele crê em tudo. Todo ser humano é crente. Isso. Todo ser humano é crente. Porque ele crê. Ah, pastora, mas e aqueles que vão lá na outra igreja, né? Que eu não vou citar o nome também. Porque eles são crentes. Então todos são crentes. Mas o cristão que ele vem de Cristo, esse não, esse é diferente. E daí que entra aqui a identidade. E aí que precisava da identidade e não trouxe a identidade para você. Mas cada um de vocês tem uma identidade, certo? Né? Cada um de vocês tem uma identidade. Isso, olha aí, identidade. Olha só, uma identidade a Ana tem ali. Uma identidade. Mas ainda ali é só um papel. Né? A identidade da Ana é só um papel. Mas na identidade da Ana, tem uma identidade que ela colocou o dedo dela. Aí eu quero ver quem é que vai imitar o dedo dela. Quem que pode imitar o dedo da Ana? Naquele papel. Quem poderá imitar? Ninguém jamais vai imitar essa identidade. Aí que entra o quê? Os que crêem em Cristo. Os cristãos. Gente, a semente, essa semente, ela precisa morrer. Ai, pastora, mas por que tem que morrer? Porque essa semente que nós temos, ela não é boa. Mas quando nós morremos, daí nós viemos com a identidade de Cristo. Que essa identidade ninguém pode nos tirar. Então, que tipo de cristão é você? Daí eu te pergunto mais fundo ainda. Que tipo de relacionamento você está vivendo? Por que isso, pastor? O que tem a ver isso? Que tipo de relacionamento você está tendo? Que tipo de evangelho você está ensinando? E daí eu ainda escrevi aqui, ó. Tem o evangelho da facilidade e o evangelho da fidelidade. Qual é esse tipo que você está ensinando? Qual é o tipo de evangelho que você está ensinando? O da facilidade ou da fidelidade?
Qual é o DNA que você tem? Qual é a tua identidade? Onde que está a tua identidade? Ah, pastora, não, mas olha, tem uma identidade que é muito maravilhosa. Tem um pregador que prega lá que é bênção de Deus. E eu falo que nem ele. Eu ando como ele. E eu profetizo como ele. Uma identidade excelente. É muito ruim, sabe? Muito ruim. Porque enquanto eu estudava aqui, eu chorava. Não quero chorar de novo. Eu chorava porque Deus me mostrava N pessoas copiando identidade que não deveria ser copiada. Deus me mostrava N pessoas copiando identidade que não é sua. Sabe o que acontece quando você anda com identidade que não é tua? Você perde. Você perde. Porque ela não é tua. Quando der um vento forte, sabe o que acontece? Ela cai. Porque ele não está firmado nessa identidade. Essa identidade que é o Senhor Jesus. É triste quando a gente olha. E eu sei que nós temos passado pregações na rádio de pessoas, de pastores abençoados. Pastores que trazem palavras muito maravilhosas. Ensinamento. Mas o ensinamento da fidelidade. Não ensinamento de facilidade. É muito fácil eu copiar aqui o andar de um homem. É muito fácil. É muito fácil. Mas eu quero ver a tua identidade se é homem. Isso vai ser jogado no meio de comunicação, né? Porque às vezes a gente fala coisa aqui que não deveria falar, hein? Mas o que eu quero falar com isso? Porque a Bíblia nos mostra isso. Você pode fazer tudo. Você pode imitar a roupa, você pode imitar o andar, você pode fazer tudo. Mas a identidade verdadeira de Cristo, você não consegue imitar. Por que será? Por que será que não consegue imitar? Porque não estou sendo aquele recipiente vazio de mim, mas que se encha do Senhor. Será que nós não estamos sendo isso? E daí nós queremos copiar. Muitos pregadores, bênção de Deus. Bênção de Deus. Eu não duvido de maneira nenhuma que ele é bênção de Deus. O que não é bênção é quando nós imitamos. Isso não é bênção de Deus quando você imita aquilo que não é a tua identidade. Isso não é bênção. Não é o pregador que não é bênção. O pregador é bênção, é o vaso usado por Deus. Agora, quando você quer imitar uma coisa que não é tua, não tem como. A pastora Viviane não pode vir aqui imitar minhas palavras. Ela não pode imitar justamente as minhas palavras, porque elas são minhas palavras. Ela não pode imitar o meu andar, porque é meu andar. É minha identidade com Cristo. Então qual é a tua identidade? Qual que é a tua identidade? Nós podemos imitar qualquer um. E nós podemos fazer muita gente se converter. Muita gente ir para o céu. E a pessoa que pregou, a pessoa que imitou, ela acaba perdendo o seu próprio caminho. Porque você está fingindo algo que não é você. Você está fingindo algo que não pertence a você, que é de outra pessoa, que não é a tua identidade. Porque a identidade verdadeira entra naquele versículo que nós lemos ali. Aquele que ama o Senhor, ele segue. E o que é seguir ao Senhor? Fazer tudo o que ele fez. Mas se eu perguntasse para você e você tivesse que me responder, você daria a vida por mim? Não, né? Jesus deu. Você não daria a tua vida por minha causa. Você me deixaria como muitas vezes eu fiquei,
sozinha para ter que resolver problemas, enfrentando sozinha. Então você não daria. Então você não tem caráter de Cristo, que diz o versículo. Porque o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, é aquele que está ali. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se esteja uma tempestade, eu estou aqui. Porque eu sou só um recipiente e vou fazer aquilo que o meu Senhor Jesus diz para fazer. Como está você? Como é você? Qual que é a identidade? Jesus, Ele não me abandonou. Jesus, Ele estava sempre comigo. Por que a pastora está falando da pastora? Porque eu estou falando de algo que o Senhor Jesus, Ele pode fazer com você também. E eu sei que você está dizendo assim: Jesus está comigo. Está sim, meu querido. Está sim, meu amado. É nisso que eu creio, que o Senhor Jesus ande com você. Amém. Que Ele esteja com você. Que Ele guie teus passos. Que Ele guie tuas palavras. Que Ele guie o que você faz. Eu creio nisso. E eu oro por isso. Que o Senhor faça assim como Ele fez na minha vida, Ele possa fazer na tua. Porque eu sei que aqui tem muita gente que são bênçãos de Deus. Eu não estou falando para todos vocês que vocês não são. Não. Eu não estou dizendo isso. Sabe quem é que sonda o nosso coração? Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ele sonda teu coração. Então não importa se eu falar para você que você não é um cristão verdadeiro. Quem é que sonda teu coração? Jesus. Ele sonda teu coração. Em João 16:33, se puder colocar lá. Eu quero ler nessa versão, João. Tá tudo bem aí? Amém. Era eu que não estava bem, mas em nome de Jesus eu estou bem agora, porque o Senhor levou. João 16:36 diz assim, ó: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muito sofrimento e tristeza, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está entendendo? Aqui Jesus está falando assim, que aqui Ele teve muito sofrimento. E enquanto eu estava lá no meio do mato, eu orando, e o Senhor falando assim comigo. Senhor, não vou chorar. O Senhor falando assim comigo. Eu vim orar. Antes de eu dar a vida por você, eu vim orar. E eu pedi aos meus discípulos lá: fica orando por mim, porque eu vou lá orar junto com meu pai. E quando ele voltou de lá, ele achou os discípulos dormindo. E daí Deus me mostrava assim: está vendo, filha? Muitas vezes você vai andar, e quando você precisar, às vezes as pessoas não vão estar com você, mas tenha bom ânimo. Olha aqui, ó, tenha bom ânimo. E ele me mostrava: tenha bom ânimo, porque eu estou contigo, para que você tenha paz nesse mundo. Então não importa se você andar sozinha, é para você ter paz. Porque Ele venceu o mundo por mim. Ele venceu o mundo por você. Por você que está aí. Senhor Jesus, Ele não veio de lá e perguntou assim: eu posso morrer por você? Não, Ele não perguntou isso. Ele só falou assim: eu vou morrer por você. Eu vou entregar minha vida porque eu confio em você. Que você, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você passe tribulações, mesmo que você seja perseguida, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você seja falado N coisas de você, eu não perguntei, eu vou morrer por você. Você só precisa crer em mim. Você só precisa crer, porque Ele morreu por você. Então, quando eu falei dessa semente, essa semente
precisa morrer. Aí que entra aquela semente, a minha vontade, o meu querer, tem que ser assim. Não pode ser assim como meu marido gosta, porque eu gosto assim, tem que ser assim. Essas vontades precisam morrer. Essas vontades não podem fazer parte da nossa vida. Essas vontades, elas são pecaminosas, te tira da salvação. Ela te tira do caminho que o Senhor tem te chamado. Essas nossas vontades, ela nos afasta do Senhor. Essas vontades que ela afasta do Senhor. Então, meu amado, que tipo de cristão é você? Ah, eu sou só crente, pastor. Hoje é o dia. Hoje é o dia para você deixar de ser crente e passar a ser cristão. Porque hoje o Senhor está chamando para nós mudar o nosso mundo, a nossa história. Hoje o Senhor está convocando você. Chega de ser aquele ioiô que a pastora sempre fala. Porque eu só vou lembrar desse ioiô porque o Alex, ele fazia N coisas com seu ioiô. Né, Nene? O meu Nene, ele fazia muitas brincadeiras com seu ioiô. Então eu sei o que é. Vai e vem, vai e vem. E hoje é o dia que o Senhor está dizendo para você: filho, chega. Chega. Caminho, direção, semente, morrer. Hoje o Senhor está chamando. Isso que o Senhor tem. Essa pergunta para nós: que tipo de cristão é você? Se você é crente nessa noite, em nome de Jesus, você vai passar a ser cristão. Qual tem sido o teu movimento? Que daí entra lá naquilo que eu falei do movimento lá. É o movimento da felicidade ou da fidelidade? Aquele que é fiel. Aquele que é fiel ao Senhor, ele não olha para a sua dificuldade. Ele olha para Cristo e ele segue. Então, quando o Senhor diz assim: largue tudo e siga-me. É exatamente isso que o Senhor está dizendo para você. Largue os teus conceitos. Largue aquilo que você quer. E siga-me. Mas siga-me, não só de nome, não só de palavra, mas siga com o teu coração. Mas eu quero falar ainda de um outro personagem que eu achei muito interessante. Dessa identidade que está lá em Juízes. Eu não vou ler esse aqui, só vou falar dele e vocês podem ler em casa. Está lá em Juízes 16. Você pode ler dali do 16 em diante, você vai ver quem é esse personagem. Quem já sabe quem é esse personagem? Amém. Vi que a igreja estava mais quieta ainda, ficou mais ainda. Escutaram os que tinha passando por aí? Quem é esse personagem que está lá em Juízes 16? Sansão. Sansão tinha uma identidade forte. Uma identidade que ninguém poderia roubar dele. Mas quando ele se deparou com os olhos dele, viu, o coração desejou, e ele tentou prosseguir sem perder essa identidade. Ele tentou caminhar sem perder essa identidade. Mas daí vinha justamente aquilo que a gente sabe que Dalila fazia para ele. Não, então você não gosta de mim. Se você não me falar, de onde que vem tua força? De onde que vem tua força? E
daí ele mentia para ela. Você leia lá que você vai... Você sabe, conhece a história? Todos conhecem, né? Mas você já leu lá? Leia na Bíblia. Eu desafio você a ler, para você entender bem essa história. Então vinha ela e falava assim, ele mentia para ela, sabe? Tal coisa. Aí quando chegou o momento, daí ele não conseguiu mais mentir para ela. E daí ele falou que era algo que ele tinha feito com Deus. Que ele nunca poderia cortar o cabelo. Mas vinha a força do cabelo, não vinha daquilo, dali, da fidelidade com Deus. Vinha dessa palavrinha, fidelidade com Deus. Não era porque o cabelo dele era comprido, era porque era fidelidade com Deus. E ele não poderia cortar o cabelo, porque essa era a palavra que o Senhor tinha para ele: não cortará o cabelo. E ele falou: o que acontece na história? Dalila corta o cabelo. E o que acontece com ele? Ele perde a identidade. Perdeu a identidade. Perdeu a identidade porque os olhos viu, o coração desejou. Será que, a pergunta que vem ainda, será que você não está fazendo isso? Os olhos veem, o coração deseja, e você perde a tua identidade. Como Sansão perdeu a identidade. A identidade dele era forte. A identidade dele era muito forte com Deus. Quando ele se rende ao desejo do coração e à vontade da carne, ele perde a identidade. E Deus volta a perguntar para você: como tem sido? Você não tem perdido a tua identidade? Você não tem perdido a tua identidade por causa dos teus olhos? E se for falar ainda da palavra, a própria palavra diz assim: se é teus olhos, arranca ele, para que você possa entrar no reino do céu, mesmo sem olho, mas que você entre, vai estar comigo. Sabe por que ele diz isso na palavra? Porque ele te ama, por causa do amor do Senhor, porque ele te ama muito. Ele não perguntou para você se ele entregasse a vida dele, você ia crer nele, ser cristão, ser aquele que o Senhor direcionou no caminho. Olha aqui, filho, é esse caminho que você tem que ir. Ele não veio perguntar para você, ele só morreu por você, porque ele acreditou em você. Será que nós não estamos sendo que nem Sansão? Deixar os nossos olhos conduzir nosso corpo? Meu querido, a semente precisa morrer. A semente precisa morrer. E eu olhando enquanto eu ministrava, eu olhava assim e visualizava a igreja aqui. Visualizava aqui esse tempo. E, Senhor, se cada um de nós fosse essa semente e tivesse essa identidade, essa igreja aqui já teria multiplicado, nós já teríamos 4 cultos durante o final de semana. Aonde que está a semente que não germinou? Era o que o Senhor me perguntava lá, para fazer essa pergunta para você que está aqui sentado. Aonde que está a semente que era para dar muitos e muitos frutos? Será que você está pregando ou falando para os teus relacionamentos, aquelas pessoas que estão do teu lado, para o teu marido, para o teu esposo, para o teu filho, para aqueles que trabalham com você, para aqueles que estão na escola com você? Só felicidade, oba, né? E hoje tem algo lá, tal lugar, vamos lá? Você já falou para ele: não, hoje tem culto, um culto maravilhoso lá na igreja, vamos lá, porque o Senhor precisa mostrar o caminho que você deve seguir. Qual tem sido as tuas palavras? Qual tem sido a tua semente sendo lançada na terra? Não, eu não quero lançar na terra, porque vai sujar a semente. Ela tem que ficar bonitinha, limpinha, cheirosinha. Ainda passa até perfume se for preciso, para a semente ficar bem cheirosinha. Eu lamento, meu querido. Eu lamento por você, então. Por essa semente. Você vai ficar só.
Você está fadado a viver só, solitário, sozinho. Não, mas eu vou achar um companheiro, uma companheira para mim. Daí eu não vou ficar só. Por pouco tempo. Porque você está fadado a ficar sozinho. Porque você está procurando nos lugares errados. Você está procurando nos lugares para preencher. E para essa semente germinar nos lugares aonde não deveria. O Senhor está dizendo para você procurar no lugar certo. Aonde que é o lugar certo? Aonde te ensina a palavra correta e certa. Não a felicidade, mas a fidelidade. A fidelidade. Por isso o Senhor pergunta para você qual tem sido a tua identidade até hoje. Como tem sido a tua identidade? Quero ler também o 13 lá, Atos 13. Só para relembrar desse outro personagem que eu também quero falar para você. Atos 13, se conseguir colocar lá para mim. Diz assim, Atos 13, 9. Então, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos de Elinas e disse, olha o outro, filho do diabo, inimigo de tudo, o que é justo. Você está cheio de engano e de maldade quando você vai deixar de perturbar os caminho reto do Senhor. Só esse versículo. Por que eu quero ler esses dois versículos aí? Porque aqui está um homem chamado de Paulo. Um homem chamado de Paulo. E ele mudou o nome dele porque ele não tinha uma identidade boa. A identidade dele era perseguidor. De quem? Dos cristãos. E foi mudado para... Era Saulo, foi mudado para Paulo. Deixa eu falar certo para mim não errar, né? Era Saulo e foi mudado para Paulo. É isso? É isso? Cadê os historiadores da Bíblia? Isso? Nossa, gente. Deixa eu lembrar vocês. Tem Bíblia falada que você pode baixar no celular e você pode ouvir, né? E você fica por dentro de toda a história da Bíblia. Então, não vamos deixar de ler, não vamos deixar de procurar, porque quando um pregador que esqueça, você já sabe que está sendo pregado, né? Que você já está por dentro do que está sendo pregado. Pastora, mas por que você está falando isso? Está chamando nós de quê? Não estou chamando você de nada. Eu só estou dizendo assim para você que você precisa aprender. Sabe por quê? Porque se um pregador vem aqui e prega algo errado, você sabe, meu amado, você compreende. Você não será enganado. Quando a gente não sabe, a gente deixa ser enganado por palavras que não são verdadeiras. Então, nós precisamos aprender. Se você não gosta de ler, baixe lá a Bíblia lá, que tem lá a Bíblia para você ler, é muito bom. Esse é o que sustenta, esse que nos dá força para caminhar, esse que nos ensina a caminhada. Então, isso tudo, é fácil. Daí eu quero falar da cruz aqui, ó. Que quando o Senhor Jesus morreu, Ele não perguntou. Ele não perguntou para você se Ele podia morrer e entregar-se lá na cruz por você. Então a cruz, sabe o que ela traz para você? Ela traz vida. A cruz traz vida para você. Mas sabe o que ela traz mais? Ela traz verdade. Mas ela pode trazer mentira, que é o que eu acabei de falar aqui.
Porque ela pode trazer mentira, porque alguém pode vir aqui pregar, e quando você não conhece, ela também pode trazer mentira. E é através da cruz, aqui pregado, né? Então, quando a pastora está falando que nós precisamos aprender, nós precisamos aprender. Você precisa aprender. Ai, mas é tão difícil, né, pastora, a gente aprender a ler a Bíblia, né? É difícil. Mas quando você pratica ela, se torna fácil. Mas como quando a gente tem dúvida, o que a gente faz? Ué, você tem um pastor, liga para ele. Manda mensagem para ele. É tão fácil hoje mandar mensagem, né? É tão fácil hoje você enviar uma mensagem, você enviar um e-mail, você entrar nas mensagens lá. Mas sabe o que tem acontecido com esse meio de comunicação? Esse meio de comunicação que era para nós usar ele para aprendizado e crescimento espiritual, nós temos usado para falar mal do irmão, para falar mal dos pastores, para falar mal do esposo, da esposa, para falar da palavrinhas lá, jogando para... Tudo isso tem sido usado, meio de comunicação, em vez de você ler a palavra e depois tirar dúvida com o pastor. Ah, mas eu não gosto do pastor Ivanor. Não gosto de perguntar para ele. Ele é muito direto. Não pergunte para ele, pergunta para o irmão, pro nosso baixinho, pequenininho, né? Pastor Cleverson. Ah, mas ele é tão pequenininho, não dá nada, né? Não dá nada. Não, ele dá. Porque ele é um homem de Deus escolhido, porque o Senhor levantou ele. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele era pequenininho, ruivinho, que ninguém dava nada para ele também. Mas ele foi o que venceu a guerra. Liga para ele, manda mensagem para ele. Se você não gosta de perguntar para o pastor Ivanor, que ele é muito direto. O pastor Clevinho, ele é mais manso, né? O pastor Cleverson é manso, é pleno, ele dá as palavras certas, corretas, né? Ah, não? É só quem já passou por, né? Já sabe que ele também usa cajado, né? Eu entendi que ele usa casado, bem casado. Nós estávamos ali na reunião dos pregadores e daí o pastor Clevinho lá mostrando os negócios para nós ali e algo assim que ficou muito gravado, né? As coisas que nós estávamos ali. Ele tanto ali mostrando ali que depois eu acho que foi falado, não sei se foi ele que trouxe aquela palavra lá, que Jesus, ele sentou com o traidor. Nem sei se foi você que deu aquela palavra, se foi o pastor, o outro pastor, né? Eu sei que daí nós estávamos ali na reunião e, né, nós se trazendo, um dava uma palavra, outro dava outra, e a gente cresce com as palavras trazidas de um e de outro. E daí olhando por essa palavra, isso ficou muito na minha mente, assim, muito. E daí eu visualizo, parece, eu vou lá naquele lugar. A pastora é muito assim de né, pensar e ir direto lá naquele lugar. Daí eu ia lá naquele lugar, onde Jesus estava lá com os 12 ali. E daí veio Judas ali, o traidor, né? E ele ali com Judas ali, e sabendo que ele tinha acabado de trair, ele ainda fez a mesa ali da hora da ceia, e sentaram toda a mesa, e ele sentou com Judas ali, e serviu, e ele ainda, daí eu visualizando, isso é tudo visualização da pastora, né? Eu visualizando ele lá sentado, e ele ainda servindo Judas, assim, que bom que você está aqui, Judas, sendo traidor, ele sentou à mesa, ele não fez diferença, e eu visualizei isso, e nós ali na reunião, e eu falando, e eu visualizando isso, Jesus. Quando a gente fala isso, dá vontade de chorar. Porque Jesus escolhe um traidor, um pecador, e sentou-se à mesa e ceou com ele. Por que eu lembrei disso agora? Porque a minha identidade é Cristo. A tua identidade é Cristo? Quando a nossa identidade é Cristo, é isso que acontece. Nós sentamos com o pecador. Nós glorificamos, exaltamos o Senhor, porque você está aqui junto comigo. Que bom que você está aqui. Mas ele sabia que ele tinha traído. Por isso que daí essa semente tem que morrer. Morre. Essa semente aqui que sente dor tem que morrer.
Porque Jesus estava sentindo dor da traição, mas ele estava ali. Estava ali na mesa, partindo o pão e compartilhando com todos os seus 12. Os 12 que ele escolheu. Ele escolheu os 12. E às vezes a gente reclama porque nós escolhemos alguns e alguns deixam na mão, né, pastor? Jesus escolheu 12. Um traiu ele, mas ele não deixou de amar. Como assim ele não deixou de amar? Ele mostrou para nós no último momento, na última ceia, ele mostrou que ele não deixou de amar. Ele não teve a salvação, não foi por causa do amor de Jesus. Foi por a falta de amor de Judas e não por falta de amor de Jesus. Então, se eu tenho a identidade de Cristo na minha vida, se eu tenho identidade, minha irmã, a identidade de Cristo. Você está entendendo? Que nós acabamos de conversar lá. Identidade de Cristo. Nós sentamos com aquele que nos traiu. Nós sentamos com aquele que nos ofendeu. Nós sentamos com aquele que nos feriu. E nós partilhamos do nosso pão, da nossa mesa. Então, essa é a identidade que Cristo tem para nós. Essa identidade, então, a cruz traz verdade. A cruz traz revelação. A cruz nos traz a realidade. É dura a realidade. Dói quando é confrontado. Dói muito. Mas nós precisamos ser confrontados, porque essa é a cruz. Essa é a identidade. E essa é a semente que precisa morrer. Que bagunça na tua cabeça agora, entendeu? Tudo isso. Então começa lá. A semente precisa morrer. Você precisa encontrar nessa semente a identidade. A identidade é depois da morte. A identidade é depois que você morrer. Aí vem a tua identidade verdadeira. A identidade verdadeira. Então, meu amado, meu querido, que está aqui, essa identidade, você precisa encontrar ela se você perdeu. E eu digo assim para você, se essa semente morrer, essa igreja aqui não vai demorar muito a estar cheia. Porque você vai encontrar outra semente. Agora, se você não morrer, você vai continuar só. Você vai continuar caminhando sozinho. Você vai continuar caminhando solitário. Dura essa palavra, né? Dura, foi para mim também. Dura a palavra. Mas é isso que o Senhor quer dizer para você. Morre. Morre para que você possa germinar. É isso que o Senhor tem nessa noite. É isso que o Senhor quer falar para você. Que essa semente precisa germinar. Para você encontrar a identidade verdadeira. Para você encontrar a identidade verdadeira. Se você precisa aí, você que vai assistir esse vídeo, precisa encontrar essa identidade. Eu te convido a procurar essa identidade. Procure o mais rápido possível, porque o Senhor, Ele tem pressa. O Senhor tem pressa. Que Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo aí.